sua família tem patrimônio fora do Brasil, uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2026 pode ter mudado a conta que vocês faziam até agora. Eu me chamo Marcos Paulo Prudêncio, sou advogado e sou também especialista em direito de família, sucessões e direito imobiliário. E hoje eu vou te explicar o que mudou na tributação de bens deixados no exterior, como funciona o inventário quando existe patrimônio em mais de um país e uma estratégia de planejamento internacional que pouca gente sabe, mas que, se for bem aplicada e bem estruturada, pode dar muito certo. Se você ou sua família tem patrimônio internacional, esse vídeo é para você. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago um tema assim, direto ao ponto. Vamos começar pelo que mudou. Até 2025, bens deixados fora do Brasil simplesmente não pagavam o ITCMD, o Imposto sobre Herança, porque a justiça brasileira até então não tinha competência para tributar o patrimônio localizado em outro país. Isso fazia parte do cálculo de muitas famílias que estruturavam parte do patrimônio no exterior. A Lei Complementar 227, publicada em janeiro de 2026, mudou completamente essa lógica. Agora, se o herdeiro é residente fiscal do Brasil, o ITCMD passa a incidir sobre os bens recebidos fora do país, com alíquota progressiva de até 8%. A competência para cobrar esse imposto é do estado de domicílio do herdeiro quando o falecido morava no exterior ou do estado do domicílio do falecido quando ele morava no Brasil. Ou seja, o vácuo tributário que existia até pouco tempo atrás já não existe mais. E quem estruturou o patrimônio contando com essa brecha precisa revisar o planejamento que já foi feito. Agora, um ponto que costuma surpreender quem tem patrimônio em mais de um país. O Brasil só tem competência sobre os bens que estão aqui, no território brasileiro. Então, imagine-se uma família com uma conta de investimento na Suíça e uma propriedade rural no Uruguai, por exemplo. Nenhum desses dois bens entra no inventário aberto aqui no Brasil. Cada país vai exigir o seu próprio processo de inventário seguindo a legislação local, com prazos, custas e exigências completamente diferentes. Não existe um inventário internacional que resolva tudo de uma vez. Isso significa que, sem planejamento, essa família pode enfrentar 3 inventários simultâneos, um no Brasil, um na Suíça, um no Uruguai, cada um exigindo documentos brasileiros traduzidos e apostilados e sempre verificando se o país de destino integra a Convenção de Haia, o que muda todo o procedimento de reconhecimento desses documentos, se forem necessários. Esse é o motivo pelo qual bens no exterior são, ao mesmo tempo, um dos pontos mais negligenciados e os mais estratégicos do planejamento sucessório. Negligenciados porque a maioria das famílias só descobre essa complexidade depois que alguém falece. Estratégico porque, em agosto de 2024, o STJ julgou um recurso e fixou um entendimento que muda o jogo para quem planeja com antecedência a sucessão. Bens localizados no exterior não integram, nem mesmo no cálculo da legítima, aquela parcela dos 50% do patrimônio que a lei brasileira reserva como obrigatoriamente dos herdeiros necessários. A legítima é uma regra do direito brasileiro e só vale para quem está aqui, no nosso país. O caso julgado pelo STJ envolvia uma disputa entre herdeiros de um falecido que tinha deixado offshores nas Ilhas Virgens Britânicas, estruturadas com uma cláusula chamada joint tenancy, um mecanismo que basicamente transfere automaticamente a titularidade do patrimônio para o outro titular da conta no momento do falecimento, sem passar por inventário e sem se submeter à regra da legítima brasileira. E isso não é uma brecha irregular, é uma ferramenta legítima de planejamento sucessório internacional usada por várias famílias que querem mais liberdade para direcionar o patrimônio do que a legislação brasileira atualmente permitiria dentro do nosso país. Mas não é algo que se resolve sozinho, envolve legislação societária estrangeira, um advogado habilitado no país onde a estrutura é construída, porque eu, como advogado brasileiro, posso até te orientar em relação a como intermediar, mas não posso praticar os atos de inventário fora do meu país, fora da minha jurisdição. Se a sua família já tem bens no exterior e nada disso foi planejado, o caminho ainda é possível, só que é mais trabalhoso. O inventário separado em cada país onde já existe patrimônio, seguindo a lei local, com toda a documentação organizada. Um planejamento feito em vida evita esse tipo de complexidade que recai sobre a família justamente no momento de luto. E pode incluir também instrumentos como seguro de vida para garantir liquidez imediata aos herdeiros, enquanto os inventários, que podem demorar bastante, ainda estão em andamento. 2 perguntas que sempre aparecem aqui. A primeira é: descobri que meus pais têm um patrimônio no exterior sem nenhum planejamento sucessório. O que eu faço? O primeiro passo é mapear exatamente onde estão esses bens e buscar orientação quanto antes. No Brasil, existe um prazo de 60 dias após o falecimento para você abrir o inventário sem multa. Então, esse relógio já está correndo independente do que existe fora do nosso país. Segundo, ter uma holding no Brasil já resolve a questão do patrimônio no exterior? E não.
A holding organiza a estrutura societária dentro do nosso país, mas patrimônio fora daqui segue uma lógica jurídica própria, que exige uma estrutura pensada e voltada para isso. Se sua família tem patrimônio internacional, vale muito a pena revisar como isso está estruturado agora, especialmente depois dessa mudança trazida pela Lei Complementar 227 de 2026. Se essa é uma situação que te preocupa, a nossa equipe está disponível para tirar qualquer dúvida que você tenha e conversar sobre o seu caso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um assunto que pouca gente explica no direito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um tema novo de direito de família, sucessões e planejamento sucessório. Comenta aqui embaixo se a sua família tem patrimônio fora do Brasil e se isso já foi organizado. Se ficou alguma dúvida que eu possa trazer no próximo vídeo, deixa aqui também. Um abraço e até a próxima.